Toda semana nós temos um encontro. Por que a gente tem esse encontro? Para nos motivar. Não é aula de nada, não, nem treinamento de nada, não. É para a gente ver o que que a gente está precisando entre nós, gente. A gente sente saudade um do outro, a gente precisa conversar. A gente tem necessidades, a gente tem dificuldades, a gente tem alegrias. A gente quer compartilhar o que passamos na semana. A gente já está cheio de live, de treinamento, treinamento, treinamento. Aí hoje a gente vai relembrar algumas coisas, mas a gente vai mais matar a saudade. Porque desde o 1º de março que a gente está aí, ó, colocando umas metas para nós, para ver se a gente consegue alcançar. E tenho o privilégio de compartilhar a reunião de hoje com a minha querida amiga Rejane. Eu e Rejane estamos tendo o privilégio de sermos monitoras na FAT. FAT é a Faculdade da Timol. E aí fomos treinadas para treinar outros. E estamos fazendo isso, está sendo muito interessante. Na verdade, eu estou aprendendo mais do que ensinando, porque o que as meninas estão passando para mim é incrível, é muito legal. Quem ainda não teve a oportunidade, faça isso, coloque como uma meta para participar da próxima FAT. E eu tenho certeza que o próximo vai ser Gustavo, e ele já me convidou também para ajudar ele. Então vamos lá fazer juntos essa FAT? Vai ser bom demais. Vamos colocar como meta na nossa vida? Aí vocês vão entender para que que serve essa FAT. Para você se aperfeiçoar como líder. A sua rede vai crescendo, aí você tem que falar, eu vou falar o quê para minha equipe? Eu vou ajudar como? Aí vocês vão aprendendo isso na FAT. Muita coisa, gente, é muita coisa. É uma nata de informações. Aí agora, vou passar para a Rejane, que ela tem umas informações incríveis para passar para a gente. É um privilégio, Rejane, ter você com a gente essa noite, tá bom? Seja muito bem-vinda. Ô, Débora, muito obrigada. Prazer é meu estar aqui dividindo com você esse momento tão importante, né, de nossas vidas aqui dentro do projeto. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a presença da minha equipe que está aqui conosco. E só dando continuidade ao que a Débora falou, muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que isso ou aquilo é para outras pessoas e a gente fica meio que estagnado ali. E eu quero dizer aqui para vocês que todos vocês que estão conosco nessa noite, vocês são sim capazes. É por isso que vocês estão aqui conosco hoje. Então, só continuando aqui o que a Débora falou, a FAT, esse centro de treinamento especializado que tem aqui dentro da Timol, é realmente assim um divisor de águas para nós. Então, eu quero só dar um lembretezinho. Vocês que estão aqui, que vocês já têm 2 ou 3 na sua equipe, se prontifique a fazer a FAT, porque vai valer muito a pena. Então, quero só compartilhar com vocês como eu era antes. Muitos aqui sabem quem eu era antes de estar aqui no projeto de Saúde da Timol. Então, era uma pessoa muito fechada. Para mim, fazer uma amizade com alguém, gente, era a coisa assim, mais difícil do mundo. Eu tinha um travamento tão grande dentro de mim que me paralisava. Uma coisa que eu admirava muito do meu esposo era a forma como ele lidava com as pessoas, como ele se aproximava, como ele se entrosava. E eu queria muito ser daquele jeito, mas não dava. E quando eu conheci o projeto, eu fiquei quase um ano só querendo fazer vendas. Não que isso fosse errado. Não é errado. Se você está aqui, você quer só vender, venda. É muito bom a gente fazer aquilo que gostamos, né? Mas admirava demais as pessoas que formavam equipes, né? E eu ficava assim, meu Deus, mas isso eu acho que não vai dar certo comigo. Tinha esse travamento, né? Só que aí, de tanto eu ouvir que era bom, né?
você construir uma equipe, ter um crescimento aqui dentro, tem esse curso da FAD, que desenvolve a gente. Então, eu comecei a convidar as pessoas para cá. E aí eu fui convidando vocês que estão aqui comigo hoje. Vocês foram dando sim e vocês vieram, vocês acreditaram no projeto, vocês acreditaram na Rejane e aqui vocês estão comigo. Então, quando eu tive 3 diretos, eu me qualifiquei como um líder, como alguns que já estão aqui, com certeza já estão qualificados como líder também. Só que aí eu me abri para cursar a FAT. E aí eu fiz esse curso, me especializei como líder de fechamento, depois como líder de apoio, né? Líder executivo de apoio, e aqui eu estou. Então, o curso da FAT, ele mudou completamente minha vida. Foi onde eu aprendi a falar, foi como eu me libertei dos medos que eu tinha, e eu descobri que eu sou capaz. Da mesma forma que os outros líderes são capazes, eu também sou capaz. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, vocês também são capazes. Então, não tenham medo. Mas se tiver, como eu também tinha, vá com medo mesmo. E nosso papo continua, como a Débora falou, a empresa nos dá aquele suporte incrível aqui, né? De segunda a sábado nós temos treinamentos, nós temos palestras com nossos colegas aqui, nossos colaboradores, que nos faz crescer muito. Então a gente tem o livre-arbítrio aqui de escolher. Ah, eu quero participar de manhã, eu quero participar à tarde, eu quero participar à noite. Eu quero participar da palestra oficial que tem na segunda, quero colocar convidados, né? A gente tem na terça, tem na quinta, enfim, gente, todo dia tem palestra aqui. Mas hoje nós estamos aqui mais para nos aproximar mais de vocês, sentir esse calor, mesmo que seja através da tela, e bater um papo. E a gente só precisa fazer aqui o básico. A gente não precisa pensar em fazer coisa extraordinária. Vá fazendo do jeito que você sabe, vá andando no seu passo, no seu ritmo, que o mais importante você já fez. Foi investir na sua franquia e vir para cá, para Timor. É isso aí. Ô, Rejane, você falou que você era muito travada, mas aí, quando você entrou na Timó, a Timó te ajudou. Mas na época das vendas, o que mais te ajudou? O que ajudou você, assim, se tornar uma pessoa mais comunicativa? Porque hoje você fala por todo mundo. O que te ajudou? O que me ajudou de fato é os treinamentos, né? Tipo, quando eu cheguei, né, a pessoa que me trouxe para o projeto, minha patrocinadora, né, que é a Ângela Santana, lá de Paulo Afonso, ela disse: você precisa fazer sua lista de contato. E aí eu fiz minha listazinha de contato. Ela disse: agora você vai para o treinamento da aula A, aula B, né, com o Gustavo, Francisco, Faria. E aí eu comecei a participar dos treinamentos. Então, quando eu fiz minha lista, fui para o treinamento, consegui identificar aquele cliente que era para compra de produto e compra também de franquia, se tornou mais fácil, né? A gente fazer essa identificação. Mas, como eu falei no início, eu só queria vender produtos. Eu achava o lucro bom e eu achava maravilhoso. Então, como eu conseguia vender? Eu fazia a ligação, falava que era pesquisadora de saúde e perguntava se a pessoa poderia colaborar com a minha pesquisa. E a pessoa dizia sim. E aí eu começava a fazer aquelas perguntas que tem na lista, não fazia todas, porque eu acredito que tem bem umas 15 lá, né? Então eu separei ali 7 perguntas ou 8, e aí eu vou conversando, não é apenas só uma pesquisa, é um diálogo entre eu e meu cliente. Então, daqui a pouco, aquele cliente ele já está abrindo o coração, ele já está partilhando a vida dele.
E aí cria aquela conexão, então ele já não me vê mais como um vendedor, mas ele já passa a me ver como um amigo, que quer o bem dele. E aí eu consigo. No começo eu não sabia explicar os benefícios, então eu mandava já o vídeo ali do Rangel, que faz a explicação de como as doenças surgem no nosso organismo. Depois eu enviava o vídeo do Silocimol e do Top H+, que por si só já se explicam o que fazem na água. E depois eu pegava dois depoimentos que ia de encontro com o que a pessoa me falou na pesquisa e enviava. E assim a pessoa já ia dando um sinal de compra, né? E aí eu faço a pergunta: você viu o que aconteceu com essas pessoas ao usarem o nosso projeto? Interrogação, a pessoa vi, gostei. Aí eu falava assim: você acredita que isso vai acontecer também com você? Aí a pessoa dizia assim: acredito, com certeza. Então ela já comprou, gente. Quando a pessoa diz que acredita, ela já comprou. Aí você já vai para o fechamento. Como você prefere investir na sua saúde, de sua família? Você prefere parcelado mesmo ou você prefere à vista? E a pessoa vai dizer, gente, se é à vista ou se é parcelado mesmo, e ali você vai, porque muitas vezes o cliente ele espera de nós a atitude e para o fechamento. Ele quer que a gente conduza a venda para ele. Uhum. Então, eu participava muito das palestras, né? Todas as palestras, porque na época que eu entrei, a Timol tinha treinamento diariamente, palestras diariamente, e eu participava de todas. Meu marido ficava assim, olhando para mim: menina, que loucura é essa? Tu toda hora tá aí participando da. Aí eu dizia: eu preciso, filho, participar, porque eu preciso aprender. Então, quanto mais eu assistia, mais eu gostava, mais eu ia aprendendo. Até que o medo total só saiu depois que eu cursei a FAD. Então, quando eu cursei a FAD, eu recebi, vamos dizer, a cura. Então, eu até falo para a minha equipe, né, e para as pessoas que a Timol, ela, além de ser um projeto de saúde da família, ela é também um projeto de saúde terapêutico, né, e um projeto de saúde e um projeto de superação também, porque eu fui uma pessoa que me superei, que hoje eu nem acredito que eu faço o que eu faço, e tudo isso devido a eu estar aqui dentro da Timol, Débora. E deixa eu dar só um depoimentozinho da minha primeira venda, como surgiu no projeto. Vocês não vão acreditar como foi e com quantos dias foi. Então, eu conheci o projeto dia 5 de abril de 2022. Dia 11 eu investi na minha franquia. Dia 28 recebi o meu projeto, a minha franquia. Mas quando foi dia 19, não estava nem com. Eu investi dia 11, dia 19, uma pessoa me chama no WhatsApp e fala assim: você vende Silocimol e Top H+? E eu disse: e aí, o que é que eu digo? Aí eu disse: eu vou dizer o que eu aprendi na aula do Gustavo. E aí eu disse assim: eu sou representante autorizada. E eu vendo sim. Aí ele falou assim: qual o valor? Aí eu falei assim: 990 à vista. Aí ele foi, pegou um print que ele tinha pego de uma rede social, mandou para mim e disse assim: estamos falando do mesmo produto? Eu coloquei sim. E ele falou assim: por que o seu é mais caro? Eu disse: não é que o meu seja mais caro. O meu é o original da fábrica. Olha aí, gente, acontece de ter pessoas que colocam no Mercado Livre, nas Americanas, o projeto para poder vender. Aí o que acontece? Você pode entrar no Mercado Livre, aí você procura lá, Silocimol, Combo Mega. Se acontecer de você ver, você pode denunciar, porque isso é contra as regras da empresa. Então, eles colocam valor mais barato, porque é tipo alguém que está deixando de vender, que quer se livrar dos dele e coloca lá, então ele pode ser denunciado. Parabéns, Rejane. E aí?
Só continuando aqui, Débora, se eu só concluir essa parte aqui. Aí o que é que acontece? Eu falei, não, não é que o meu seja mais caro, o meu é o original da fábrica. Agora, deixa eu te falar uma coisa que talvez você ainda não saiba. Se você comprar da rede social, quem te garante que você vai receber? Porque já aconteceu um fato da pessoa fazer a compra pela rede social, só chegar o silocimol com a pontinha quebrada. Por ele ser feito por ímãs orientados, se quebrar, ele não vai fazer a correção molecular da água. E já aconteceu também outro caso da pessoa comprar pela rede social e só chegar a caixa vazia. Agora, se você comprar de mim, que sou uma representante autorizada, eu vou fazer a pesquisa de saúde com você, eu vou te fazer um acompanhamento durante 60 dias, e o que acontecer, eu faço a troca. Você recebe outro, se acontecer qualquer um tipo de dano. Aí ele foi e falou assim: Você tem o telefone da empresa? Aí eu fiz: Tenho. Eu já tinha, viu, gente? Com uma semana já tinha todos os dados da empresa, tudo anotado na minha agenda. Aí eu fui, passei para ele pelo WhatsApp, e aí eu estava de saída para o aniversário, Débora. Presta atenção. Em 15 minutos ele me mandou, sabe o quê? Eu liguei para lá, uma pessoa me atendeu e disse que eu pegasse o link da sua loja e comprasse com você. Olha, que legal. Aí pronto, a primeira venda, gente. Então, a importância de nós estarmos também ativos, porque ele só me encontrou em Fortaleza porque eu estava ativa. Se eu Hum. não estivesse ativa, eu não aparecia lá no topo dos distribuidores que estariam em Fortaleza. Então, essa é uma também das importâncias de estarmos ativos. As pessoas nos encontram dessa forma, entendeu? Duas coisas importantes, vocês viram aí, hein? Pode denunciar e você tem que estar ativo. É isso mesmo. A Regiane falou de uma coisa que depois vocês olham na bolsa de vocês. Essa folha aqui, ó. Como selecionar os seus contatos? Todos nós precisamos fazer nossa lista de contatos. Todos nós. A gente precisa fazer. Essa daqui está em branco, porque eu não vou colocar aqui para vocês não verem o telefone e não divulgar o telefone de ninguém. Mas é só para vocês entenderem aqui, ó, que tem nessa lista, ó, preencha a nota de 1 a 10, né, de acordo com o perfil de cada pessoa. Aí, para você entender como a gente vai preencher isso, assista a aula depois de vendas com o Gustavo, vocês vão entender. E também a aula de franquias. Aí vocês vão entender como preenche essa lista. E ela também falou, ela conseguiu fazer a venda, porque ela também treinou essa ficha aqui, ó. Olhe lá na bolsa de vocês. Essa daqui, ó. Pesquisa de saúde. Essa daqui, o que que você vai perguntar para a pessoa? Alguém na sua família sofre com alergia? Aí você vai colocar quem da família sofre e desde quando. E você vai fazer isso tudo, preencher primeiro a lista. No final é que você pega os dados da pessoa, para ela não se sentir acuada, como que pressionada. Você pode fazer isso. E é legal que se a pessoa gostar e ficar com o projeto, ela tem o direito de indicar 5 pessoas para você. Olha que legal. Você pode pegar o telefone de mais 5 pessoas da família dela. Hoje eu cheguei numa loja e falei para uma pessoa do projeto de saúde. Perguntei se ela conhecia alguém que sofria com a fibromialgia. Ela falou: Ah, eu tenho aqui. Ela começou a anotar o telefone das amigas dela que sofrem com fibromialgia. Eu peguei 3 contatos, além do dela. Aí eu falei: Ó, segunda-feira a gente vai ter uma reunião que vai falar sobre isso e vai ser importante você participar. Ela já me deu o telefone dela e das amigas. Então, custa a gente falar? O não a gente já tem. Né, Josina? Né, Cé? Né, turma?
Onde a gente estiver, a gente vai falar do nosso trabalho. Combinado? É isso aí. Obrigada, Rejane. De Aí, nada, Rejane, Débora. você falou que alguém da sua equipe tem algo legal para contar para nós. Quem é? Ah, eu quero chamar aqui duas pessoas, né? Eu quero chamar aqui a Luzanira para ela falar para nós como ela conheceu o projeto e o que o projeto já fez na vida dela e da família dela. Ô, Luza, você consegue abrir o áudio? Aí, ó. Aí, viu? Abriu, não. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E como tô? Tá? Pode falar, Então, fica à vontade. boa noite. Me chamo Luzanira, sou da cidade de Custódia, cidadinha aqui perto do Recife. Não é muito pertinho, não. Entrei no projeto no ano de 2021. Eu entrei no projeto, eu estava muito enferma. A minha saúde já tinha se acabado. E Regiane liga para mim, mas quando ela ligou para mim, eu quis acreditar e não quis acreditar e fiquei lá, né? Assim, porque não é fácil a gente acreditar em uma água. A água. Aí ela disse, ô Luza, tu tá bem? Ela primeiro perguntou se eu estava bem. Falei, tô agora, porque estou lhe ouvindo, mas eu não estou não, Regiane, estou muito doente. Aí ela começou a falar do projeto, que conheci desse projeto. Mas eu não quis acreditar, né? E depois eu comecei, mas eu estava muito doente, muito. Eu não varria uma casa, eu não ia na casa da minha filha, que é aqui pertinho. Eu não dormia, o meu horário de eu dormir era de 3 horas, né? 3 horas, né, gente? De 3 horas até. Aí era que eu dormia um pouquinho, até de manhã. De 3 às 4 horas eu dormia de verdade. Chegou um tempo que eu até botei uma cama de solteiro no meu quarto para não perturbar o meu marido, porque as minhas dores eram muito. Aí eu fui para um médico em Arco Verde, em Princesa, primeiro em Afogados. Fui para um ortopedista, um reumatologista, doutor Fred, em Afogado, e ele disse a mim que a minha tendência era cadeira de roda. E eu vim de lá muito triste, minha perna era torta, muito inchada. Aí comecei a tomar o medicamento dele, o meu medicamento era manipulado, eu tomava, era 4 comprimidos por dia. A caixa dos comprimidos, cada uma caixa era R$ 130, 130, mas nem me vendia por 80, não era? Era, nem me passava por 80 no preço do laboratório, porque ele é meu ex-genro, filho meu, né? Que é quase filho. E ali eu tomava medicamento, mas eu só ficava bem enquanto eu estava com aquele medicamento e eu ia para o hospital. Muita gente me conhece, não sei se tem alguém aí que está me ouvindo que é daqui de História, com certeza tem. E eu trabalhava no hospital, mas eu só estava bem quando eu chegava no hospital, eu tomava uma Voltaren, uma Dipirona e uma Decadon. Eu acho que já estava anotada aqui. E no final, as meninas aplicavam uma morfina, meia ml de morfina. Mas quando eu conheci esse projeto, quando foi dia 8 de dezembro de 2021, foi. Aí ele chegou na minha casa. Eu acreditei em Rejane, né? E pedi meu projeto. E quando meu projeto chegou, eu me abracei com ele e eu tinha certeza que naquela noite eu dormia. E eu me abracei com ele e ali eu já botei ele no meu filtro, eu não tinha meu filtro, né? Eu tinha um filtro de barro, botei ele no filtro e comecei a tomar água até umas 8h30 da noite. Eu parecia que eu estava desesperada, eu queria muita água, porque eu não tomava água, meu marido me reclamava e eu não tomava água. Eu não tomava água de jeito nenhum, viu? Mas no dia que minha água chegou, de lá para cá eu não parei. Eu tomo tanta água que eu não sei nem como é que eu ainda. E nessa noite eu dormi até 7, foi 8 horas da manhã. A gente pensava que eu tinha morrido.
A gente disse que foi olhar se eu estava viva. E ali eu comecei a tirar o medicamento, comecei a ter melhora, e comecei a melhorar, e as dores começaram a passar, e passar, e passar, e pronto. E eu joguei meu medicamento no mato, e hoje eu estou de posse da vitória. E a minha primeira venda foi uma franquia ouro. A menina veio me visitar, ela sempre andava aqui, e ela ficou conversando comigo, nós sentamos na mesa, quando ela vem a gente conversa muito, mas eu acho que ela, com costume, quando eu me levantava, era oi, 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 oi. Aí eu levantei, peguei água para ela, depois eu disse, a senhora quer... Oi, irmã, deixa eu fazer um café, fiz café, a gente tomou café. Foi no final, ela foi e disse, olhou para mim e disse, eu não vi nem um minuto tu dizer oi. Aí eu, eita, irmã. Aí fui falar do projeto, aí a gente já ligou para a Rejane, e ela entrou numa franquia ouro. E Parabéns. assim, eu só tenho que agradecer por tudo que a Timó tem feito na minha vida e da minha família. Por meu neto, tudo doente. E hoje eu sou assim, uma mulher assim, ó, que eu vou 2 quilômetros, eu dou aula de corte e costura, e eu venho, é tão bom vir de a pé, andando, conversando com as amigas. Chega a gente se sente leve. E é longe, viu? Eu Acredito. só não vou de a pé, porque o sol é quente, eu entro de 1 hora, aí meu esposo vai me levar. Mas à tarde, 5 horas da tarde, eu venho, mas as meninas, a gente vem, as meninas, ei, minha filha, você vai correr? Não, mulher, vamos andar para a gente fazer caminhada. É assim, eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e a Rejane, que foi a pessoa que me tirou dessas dores. Eu estou mais nova, mais bonita, oh, meu Deus, que coisa linda. E está fazendo a FAT. E está fazendo a FAT Estou, também. pronto, estou fazendo a FA. Eu estou amando. Minha cabeça está já abrindo muitas coisas, já estou muito, aprendi muitas coisas com as aulas que eu estou assistindo. E eu disse a Rejane, eu quero fazer uma venda sozinha. Ó, ela, gente, é o que Orlando sempre fala de um evento que teve na cidade dela. E ela sozinha convidou quantas pessoas, Luzanira? Eu e a Francisca, a gente convidou 100, a gente botou 100 e quantos, Gênero? 119. E a gente só sabia que tinha 119, porque esse Orlando ficou atrás, aí ele ficou lá, né? Eu acho que ele contou as cadeiras da sala, que era na Secretaria de Educação. E depois ele veio e disse, Luzanira, vem aqui, quantas cadeiras tem aqui nessa sala? Aí eu disse, Orlando é 150. Aí ele disse, pois tem 119 pessoas aqui. Eu Olha que cheguei, coisa. fiquei tão feliz, foi Então, gente, maravilhoso. podemos sim fazer os nossos eventos, viu? Podemos sim levar saúde para todas as pessoas. E ela não mora em capital, não. Ela mora a mais de 200 quilômetros da capital. Então, nós que moramos aqui, ó, longinho, a gente tem muita gente que a gente pode também levar saúde, né, Lu? É verdade. E assim, esse ano, se Deus quiser, eu acho que é em junho, a gente quer fazer outro evento. Se Deus quiser, a minha rede está muito. Tem muita gente, todos são maravilhosos, e a gente vai se juntar. E quando for, se Orlando quer fazer ou junho ou julho. Eu tenho certeza que a gente vai botar mais de 200 pessoas nesse colégio. Vai sim, eu tenho certeza disso. Parabéns. Obrigada, meu bem. Obrigada, Obrigada, que obrigada, senão vai, obrigada. senão vai ficar só nós falando aqui. Rejane, você falou de outra pessoa, não foi? Eu vou passar a noite. Ô, Lujanira, eu já vou dispensar vocês, senão nós vamos passar a noite conversando. É Hein? mesmo? Quem é a outra, nega? Abre o Deixa aí áudio. meu áudio lá. Abre o seu áudio, Regiane. Eu quero chamar aqui a Paula Mascarenhas para ela falar como ela conheceu o projeto e quais foram os benefícios que o projeto trouxe para ela e para a família dela. Seja Pronto. bem-vinda, Paulinha. E ela vai falar o que ela aprendeu também lá da faculdade. Tá, joia. E a Boa gente ainda noite tem a mais todos. duas para falar, hein? Vamos lá, Paulinha. Pronto, eu vou tentar ser breve, né? Eu falo aqui de Teresina, sou enfermeira,
E a Rejane me apresentou esse projeto de saúde, em um momento onde meu filho se encontrava muito doente. E quando a Rejane me falou desse projeto, eu também fiquei assim desacreditada. Como é que uma água vai contribuir e até melhorar tão significativamente, né? Então a gente sai da faculdade sem entender muito de água, né? O que é uma boa qualidade da água. Então nesse projeto a gente aprende muito, né? Então o Matheus vinha sofrendo, meu filho, né, há 8 meses, com nebulização, tomando muito medicamento, antibiótico, anti-inflamatórios, antialérgicos, e que isso tem um custo, né? Como a Lusa falou, isso tem um custo e não é nada barato. E era soro, e dormia só na nebulização, e eu dando plantão à noite. Eu estava muito estressada. Hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, porque eu perdia sono, a gente sabe que não é fácil. E aí a Rejane chegou com esse, fez a pesquisa de saúde, tudo bonitinho. E aí eu falei para a Rejane, quem está mais sofrendo de saúde no momento é meu filho. E aí, Matheus tinha dias que ficava com 3 dias de febre, né? Alergia no corpo. E aí, depois de sofrer muito, eu resolvi dar chance ao projeto de saúde. E assim como a Lusa, eu também agarrei esse projeto. E foi muito significativo, porque depois de quase um ano, meu filho todos os meses adoecendo, levando para o hospital, inchando, engordando, e ver a água ajudar tanto na imunidade dele. Eu comprei o projeto adquiri em novembro de 2022, e depois dessa data, meu filho não adoeceu mais. É bem significativo isso, né? Você não vê seu filho não adoecer. Sendo que E ela é aí, enfermeira, hein, gente? isso. E aí eu quero mostrar umas fotos aqui só para vocês verem. Aqui foi quando o Mateuzinho nasceu. Então ele nasceu muito saudável, sabe, gente? Não tinha nenhum problema de saúde. Aqui era ele com 4 meses de idade, né? Oh. Aqui ele ainda amamentava e também não tomava, precisava tomar água, né? E aí, aqui era ele com 6 meses. Mas quando o Matheus completou 10 meses de idade e ele deixou de amamentar, ele teve a primeira gripe. E aí, olha essa foto aqui como meu filho ficou inchado. Oh, Aqui dó. ele tinha 10 meses de idade. E essa roupa, gente, acreditem se quiser, uma roupa de 6 anos de idade. Sério? Sério, Débora. Então, assim, esse short era largo, largo, largo. Então, assim, no meu cartão de vacina, no cartão de vacina do Matheus, está tudo registrado, sabe? O peso que o Matheus alcançou, assim, faltou foi sair da linha do cartão. O menino ficou, assim, com a obesidade fora do normal. E aí, quero mostrar para vocês aqui a foto do Matheus agora, né? Olha, E eu tenho mais fotos dele bem obeso, usando nebulização, né? Então, eu sou muito grata a esse projeto de saúde, né? Cada dia mais eu me surpreendo. Os colegas do meu filho da escola estão doentes. Tem uma coleguinha com infecção urinária, outro colega com infecção gastroenterite, né? Então, assim, eu quero expandir esse projeto para as famílias, porque as pessoas estão doentes, eu sei que é da água. uhum. E falando nesses coleguinhas dele, o Matheus está aí super resistente, porque o pessoal falava assim, Débora, quando ele entrar na escola, você vai ver como ele vai adoecer, né? E nós já estamos finalizando o segundo mês de aula, né? Que já começou as aulas dele, e o Matheus saudável. Então a gente vê que vale a pena investir nesse projeto. E hoje eu comentei no grupo lá que a Débora está, eu fui pesquisar estudos científicos voltados à água magnetizada, né, ionizada, e apareceu lá um livro falando de fisioterapia vascular periférica. E aí, quando você procura sobre aonde fala de água, e aí
fala aqui, né, dos tratamentos de feridas, por exemplo, que eu ainda não terminei de ler tudo para passar para vocês. Mas fala aqui, ó, energia elétrica, eletroterapia, perdão, energia eletromagnética. Ó, Ó, e aí falando, né, campos eletromagnéticos, terapia eletromagnética. E aí fala o que que melhora, né? Melhora fluxo sanguíneo, acelera a cicatrização, acelera efeito bactericida e analgésico. Então, gente, é ou não é um diferencial? Está ou não está cientificamente comprovado? E esse livro eu encontrei dentro do acervo online da Universidade Federal do Piauí. ai, faz um Então, resumo para nós, Paula, para a gente poder colocar para o pessoal, faz. E coloca a referência de onde você tirou, para a gente poder passar isso adiante. isso, e o que que eu percebo também? Que os meus professores de faculdade, a Regiane conhece uma delas, que a Taína, que entrou para o projeto e se beneficiou para o projeto. A Taína foi professora minha, 33 anos ela está agora, e a Taína, há 2 anos atrás, estava diabética, tomando medicamento para pressão alta, vários problemas de saúde, e foi uma grande pessoa que teve benefício através de mim. Então, nós, os profissionais de saúde, Débora, estão muito doentes, muito doentes. E eu era uma que estava. Então, é muito gratificante trabalhar nesse projeto. Tem dias que a gente pode desanimar, mas não se desanimem. E quero finalizar aqui dizendo para vocês que, como a Regiane falou, trabalhem devagarzinho, trabalhem da forma de vocês, mas não parem. Os meus primeiros clientes foram os meus vizinhos. Porque, Débora, eu levava o Matheus para fazer fisioterapia respiratória, 2 horas da tarde, enfrentava um sol quente para ir, pegava carro, mas a Regiane lembra que eu ia levar ele lá para o centro para fazer fisioterapia respiratória, e os meus vizinhos, você não está mais levando ele, não? Então, meus vizinhos começaram a ver a saúde do Matheus, começaram a pegar água na minha casa e adquiriram um projeto. E assim um foi passando para o outro. Então, gente, não esconda o filtro de vocês, andem com a garrafinha, mostrem para as pessoas que essa tecnologia é para prevenir quantas pessoas não estão doentes aí nos hospitais. Então, esse projeto é como o senhor Carlos fala, né? É para ajudar a situação caótica de saúde e cara, né? Então, contem comigo, quem precisar, Débora, Rejane, todos. Eu posso ajudar no que for possível, né? Falar com alguém, reforçar os líderes aí de fechamento e ajudem, seja um anjo nesse projeto. E obrigada a todos, viu? Obrigada, Paulinha. Parabéns, viu, minha flor? Obrigada mesmo. Pelo A gente espaço. tem aqui a Ivanice. A Ivanice, ela vai contar para nós, ela franqueou uma pessoa ontem. E ela vai contar essa experiência para a gente. Conta aí, Ivanice. Boa noite a todos. Eu sou daqui de Feira de Santana, Bahia, e eu estou com Débora há pouco tempo, apesar de ter entrado na Timol em 2022, mas intensificando agora o meu trabalho, absorvendo um pouquinho da energia da Débora, né? Eu dou choque. E estamos aí. Então, essa franqueada, ela é recém-chegada, né? Tá novinha, chegou ontem na Timol, ainda nem recebeu o A kit caixinha, né? dela. Mas ela é muito lindinha, ela tá aqui com a gente. Eu não sei se ela vai querer. Liga a tua câmera um pouquinho, Jaciara, para as pessoas te conhecerem. A Jaciara. Jaciara, ela ligou? Não sei, não estou conseguindo. Fala para ela, levanta a mão, Jaciara, se ela estiver disposta, né? Porque às vezes ela está com vergonha, mas vai contando aí o caso. Aí eu venho cultivando o interesse dela já há algum tempo, né?
e sempre a convidei para as reuniões da Timol, ela assistia às lives, então ela estava sempre assim conectada, só não tinha ainda se decidido, né, abraçado, como a gente observa que é uma tendência de todos nós, passamos por essa experiência, né, de poder, de não acreditar já de imediato. Eu também fui assim, dei um pouquinho de trabalho, porque a coisa que eu acho mais incrível é, existe uma água potencializada, né? Existe um alimento que tem uma qualidade, mas eu nunca sabia que existia uma água assim, né? E aí, Sara sempre ali junto com a gente, e esse mês ela participou de um evento muito legal em Salvador, e aí ela decidiu, então, abraçar também o nosso projeto, e ela está aqui conosco, e nós estamos muito felizes, e temos certeza que ela vai fazer um excelente trabalho aqui na nossa empresa, no nosso grupo, né, que todos nós somos Timol. Eu não sei se caiu a conexão dela, mas ela estava aqui agora há Mas pouco. se mesmo ela, a gente está gravando, depois a gente passa para ela, mas ela vai falar nas próximas reuniões. Fique de boa, fique de que ela vai aparecer. Pronto, pronto, Ela vai. Ivanice, uma coisa que eu só pronto. vou te falar aqui, que eu vou falar para todos. Ela falou, Ivanice me procurou para eu ser líder de apoio dela. Eu relutei, porque eu gosto de estar cuidando mais da minha rede. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho, de uma orientação. E aí, quando a gente dá algumas dicas que a gente mesmo recebeu, foi o que foi de ajuda para ela. Em menos de um mês que ela está comigo, ela já fechou uma franquia. Então, vale a pena você trabalhar e já começou a ativar a rede dela. Então, isso aí, ó, motivar a equipe, conversar com cada um. Então, a gente pode fazer isso, cada um de nós, a gente pode fazer isso. E às vezes a gente passa por situações desafiadoras, todos nós estamos passando, às vezes, por situações diferentes, mas não desista do investimento que você fez. Não desista. É, Vanice, obrigada. Eu vou falar aqui uma coisa aqui para a imagina, turma, viu? eu que agradeço. Obrigada, viu, Regi? Vou colocar aqui, só aqui na tela, uma coisa para o pessoal ver. Não desista, não desista desse investimento que você fez, porque uma coisa que eu achei lindo, lindo, foi o que uma pessoa entendida, ela falou sobre as abelhas. Se alguns aqui já assistiram, ótimo, mas se você não assistiu, eu vou colocar aqui para você assistir. Eu achei muito lindo esse vídeo que eu quero compartilhar com você. Olha que interessante. Depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. Combinado? Veja se vocês estão ouvindo. Dá um like aí para ver se vocês estão ouvindo. Se você for na NASA, Estão ouvindo? se você for na NASA, você vai ver uma parede grande, com um pé direito gigante e uma foto de uma abelha. Ela é tão grande que você vê cada detalhe da abelha e tem uns dizeres ali. Aerodinamicamente, uma abelha jamais poderia voar, mas ela não sabe disso. Ela vai e voa. Perante a lei da física, uma abelha jamais poderia voar, mas ela não sabe disso. Ela vai e voa. E ela se esforça porque ela não nasceu com talento para voar. Só que o esforço dela é recompensado porque ela vai nas flores, ela poliniza. Se não fosse a abelha, não existiria a raça humana na Terra. E ela nos dá algo que é tão doce, o mel. Quer saber qual é um bicho que voa, que tem um talento incrível, não precisa fazer esforço nenhum para voar? O urubu. E para onde ele vai? Então nunca diga que você não nasceu com talento para. Uma abelha jamais poderia voar. Gente, vocês têm talento. Você sabia disso? Você sabia que você tem talento? Só que às vezes você não sabe disso. Só que a gente que está de fora, a gente vê o seu talento. Foi o que fizeram comigo. Pessoas acreditaram em mim, sem às vezes eu acreditar em mim mesma. Só que falaram, Débora, vai. Aí eu falei, eu não vou não. Vai, porque você consegue. E eu fui.
Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Se vocês não tomarem iniciativa e irem buscar pessoas que precisam de ajuda, como a Paula falou, é como lá disse lá, ó, se a abelha não fosse polinizasse as flores, a gente não ia ter vida. Somos seres viventes com a ajuda da abelha que nem sabe que não pode voar. Olha que coisa incrível. Olha aí, ó. A Antônia está falando aqui que ela está fazendo um projeto na escola. Quer falar sobre esse projeto, Antônia? Fazendo um projeto na escola sobre a força da abelha. Olha que interessante. Se você quisesse falar, você levanta a mão, tá bom, meu bem? Que aí eu abro a câmera para você. É sério, o caso é sério. Então você tem capacidade, você tem talento. E agora uma coisa que a gente precisa ter também, sabe o que é? Foco. Gente, hoje muita coisa distrai a gente. Na minha época, na escola, tinha meta de ler livros. Você é dessa época, Rejane? Ler livros. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso na minha época. Aí a gente desfocava pouco, a gente só desfocava para brincar. A gente gostava muito, inventava muita brincadeira, não era assim, Josina? A gente inventava muita brincadeira, né, Lusa? Como menina inventava moda quando era criança. Só que hoje, muita coisa tira o foco. A televisão tira o foco, o rádio, a internet, jogos, e até os adultos mesmo, parece que não conseguem se desligar do celular para ir dormir, não é verdade? Isso atrapalha, gente. Isso atrapalha uma pessoa manter o foco. Aí, o que que a gente pode fazer? O que que você pode fazer, então, para você manter o foco? Você gostaria, então, de fazer isso? Eu vou te dar umas sugestões aqui, rapidinho, para você manter seu foco, tá bom? Olha que legal aqui, ó. Eu vou abrir essa página aqui, só para vocês terem uma noção. O que que você pode fazer? Eu vou ler aqui, se vocês quiserem, vocês printam a tela ou copiam. Olha o que que você pode manter o foco sem distração. Organizar o seu tempo. Muitas de vocês, como a Paula falou, têm um outro emprego. Tem gente que tem outro emprego. A Bernadette mesmo trabalha numa escola. A Antônia falou que trabalha numa escola. Tem pessoas que trabalham em outro emprego. Mas quando você for trabalhar com a Timol, organize o seu tempo. Faça uma lista do que você precisa fazer. Tenha o seu cantinho para você trabalhar. Evite multitarefas. Se concentre numa coisa só quando você for trabalhar com a Timol. Se concentre naquilo. Aí, se você tiver filho pequeno, dê o cafezinho dele, dê o joguinho dele, dê a brincadeira dele, e fala, não, agora eu preciso de meia hora. Veja se alguém pode ficar com ele ou fazer alguma tarefa, como agora, mãe está ali, jantando, fazendo o jeito, as coisinhas dela, enquanto a gente está aqui na reunião. Evite distrações, fique longe do seu celular, da televisão, de outras coisas que pode tirar o seu foco. E mantenha calma. Se você tiver nervoso por alguma coisa que aconteceu com você, não adianta você parar para poder falar de Timol. Como é que você vai ensinar para uma pessoa que a Timol traz qualidade de vida se você está nervoso com alguma coisa, ansioso com alguma coisa que está acontecendo? Consegue fazer isso, gente? Seja sincero. Não consegue. Você tem que estar calmo, não é verdade? Escolha um Verdade. local confortável. Tenha sua mesinha, seu cantinho, sua salinha, dentro do seu quarto, nem que for em cima da sua cama. Mas tenha um localzinho confortável para ali você poder ligar para alguém, para você colocar a sua lista de contatos. E escolha um local também bem iluminado e arejado. Com calor, quem é que consegue trabalhar no ambiente quente? Né? Conhecer o seu ritmo. Se você é de levantar cedo, trabalhe cedo, mas se você é de dormir tarde, trabalhe um pouco tarde, porque se você é de levantar tarde, levantar cedo para poder falar de Timol, você não vai ter estímulo. Se conheça, veja um horário que é melhor para você. Por exemplo, depois do almoço, tem gente que tem o costume de tirar uma sonequinha, então ele não vai conseguir raciocinar para falar bem para a pessoa da Timol. Faça isso.
autocontrole. Uma coisa que é interessante, você, como eu falei, precisa se conhecer e desconcentrar de outras coisas. Se você tiver com a cabeça quente, uma conta para pagar, você não vai conseguir falar para a pessoa. Claro que isso vai até estimular você a ter que vender logo, né? E mantenha a disciplina, evite procrastinação. Depois eu faço, depois eu faço, depois resolvo. Seja organizado. Medite, faça isso, pratique a concentração e rever a comunicação. Seja uma pessoa disciplinada para isso. Não é interessante isso? O que vocês acharam dessas dicas? Antônia, vai falar? Pode falar, Antônia. Se você quiser, Oh, desculpa, acho que eu fechei seu áudio. Eu ia ativar, você já tinha ativado. Pode ativar. se você quiser terminar essa querinha, isso que você está falando, termina que eu vou Tá falar outra. baixo, tá baixo. Se você quiser falar, tá baixo? Pode falar agora. Se você quiser falar, se eu terminar esse raciocínio, aí eu entro logo em Não, seguida. pode falar, já terminei. Então, gente, boa noite. Eu não apareci ainda, vocês estão me ouvindo? Então, Eu não apareci ainda porque eu cheguei da escola, eu sou pedagoga, trabalhei muito hoje. Cheguei correndo da escola e nem me arrumei para ficar bonita como vocês estão. Então, eu não quero talvez. parecer feia. Eu sou irmã de Débora, não sei se ela falou, e eu estou com bronze, mas eu estou tão segura que quando eu vi Rejane, Ivanice, Luzanira falar, parece que me deu um ânimo, hein? Parece. Então, eu vou ver aqui. Mas na próxima eu apareço. Aí eu vou ficar parecendo mais bonitinho. O que eu quero falar para vocês é que a vida é um elo, concordam? Olha, hoje mesmo eu dei aula para os meus alunos sobre o Dia da Água, que é comemorado em 22 de março. Cada um fez um propósito sobre a água. Como a água nos ajuda no banho, na limpeza, na higiene, nos mares, nos rios, né? Qual é o significado e a importância da água, qual a água que pode ser consumida. E aí já entra na sua cabeça a timó. Você fala, meu Deus, eu vou entrar nesse projeto, porque eu falo de água, eu vou falar de água limpa, de água boa, de água de qualidade. Então, eu estou dando um tempo para mim. Hoje eu vi, gostei muito, estou gostando muito de vocês aí. Estou dando um tempo. Quem sabe eu vou me preparar essa semana ou as próximas para a gente conversar mais de perto. Então, por enquanto, eu estou dando para vocês boas-vindas e agradecendo pela companhia de estar aqui. Na próxima, a gente conversa mais sobre isso. Tá bom? Mas obrigada, Tó. Ó, Antônia, Obrigado. gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me Sim, ouvindo? Débora. Sim, perfeitamente. A Antônia, minha irmã, ela foi uma das primeiras pessoas que adquiriu o projeto de saúde comigo. Eu amo minha família, gente, é por conta disso, sabe o quê? Tudo que eu apresento, o que eu acredito, elas me apoiam. Então, tem quase 70 pessoas na minha família que usam o projeto de saúde. E 2 irmãos meus que são franqueados. Então, eles acreditam e eles estudaram sobre isso e colocaram isso como prova. Então, ela entrou a semana passada e a gente está muito feliz por isso. E eu também. Estamos muito, muito orgulhosos por isso. Agora, quando fala em manter o foco, ela é pedagoga, ela cuida dos afazeres da casa, ela ajuda a cuidar da minha mãe, e mesmo assim, ela já leva para as colegas de trabalho esse projeto de saúde. Não é legal? É muito bom. Só para terminar, a gente vai terminar agora aqui nossa reunião, com outro vídeo que eu separei aqui para vocês, que eu achei muito legal esse vídeo, sobre manter o foco. Tá bom? Uma coisa pra você fazer. Aqui, ó. Quando eu falei para vocês se concentrarem no que fazer. Olha que legal esse vídeo aqui, ó. Depois vocês vão falar, viu? Estão ouvindo? Uma coisa para você fazer. Uma coisa que você tenha margem, que tenha escala, que tenha recorrência. Uma coisa que você consiga ter bastante retorno e que você tenha como expandir, que tenha como crescer e tenha como trabalhar para valer mais. Uma única coisa
é o suficiente. Faça um negócio que tu acredita que você consiga escalar esse negócio, mas faça só ele. Então daqui a 10 anos vai passar rápido. E se você gastou esses próximos 10 anos fazendo várias coisas, não tendo foco numa coisa para estourar, talvez você não vai capturar o que teu talento, o que a tua capacidade pode ser capaz de construir nesse período. É no foco num único produto que tenha escala, margem e recorrência é que a gente dá a nossa tacada e a gente realiza o que a gente quer realizar. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Quem gostaria de sabia? Tá me ouvindo? Quem está falando? Lusa? Pode falar, Lusa. O que eu achei do vídeo, eu achei muito interessante, porque se a gente misturar muitas coisas, a gente vai tirar o foco do que a gente quer, Verdade. É isso aí. né? O que Eu achei acontece interessante. é isso aí, Lúcia. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa quer vender um monte de coisa. Vender roupa, bijuteria, vender timol, vender... Não vai se concentrar. É Não vai dar muita coisa certo. na vida. Né, Josina? Isso é verdade. Meu pai tinha que dizer assim, ó, ele sempre dizia, pedra que muito rola não cria lodo, pé que muito anda não toma topada. Então, se a gente focar em muita Massa. coisa, um tumulto e acaba não adquirindo nada, né? Você tem que ter um foco. Eu quero isso e é isso que eu vou fazer. Então, aprenda a lidar com pouco e faça bem feito. É isso aí. Josina, eu aprendi. É isso aí. Oi? Achei lindo isso aí, como é pedra que muito rola, não cria lodo. Não E cria pé que lodo. muito E pé que anda. muito anda não toma topada. Porque ele vai, ele passa por cima de tudo. Ele não acha nada para tropeçar. Eu vou Então ele vai ter gravar, o quê? viu? Quando adiante, ele não está sentindo nenhuma dor na unha se ele não tropeçou, né? É. Veja bem para você ver, você vai rolando uma pedra, ela não fica paradinha lá no lugar só. Como que ela vai criar lodo? Não vai. Então a gente precisa ter um foco, né? Isso aí. Isso aí. Parabéns. É isso que a gente precisa fazer. Mesmo que você tenha um outro emprego, mas quando você for fazer timol, aí você se concentre no que você está fazendo, como a gente deu aquelas sugestões. Combinado, gente? Vocês então concordam com isso? Beleza. Agora vocês vão fazer o seguinte essa semana. Segunda-feira, a gente vai ter um lançamento na Timol, 7 horas da manhã. Nós vamos colocar lá nos grupos sobre essa reunião. Não percam e convide convidados seus para que eles possam conhecer o projeto e, se tiver pessoas interessadas, tragam para o nosso trabalho. Tragam para trabalhar para a gente. Vamos fechar a franquia se a pessoa tiver vontade de Vou também. mandar botar um monte de panela lá dentro do quarto, batendo 7 horas, para ver se eu Para acordo. você acordar. Se vira, Lusa, se vira. Mas você consegue. Obrigada, viu, turma? Obrigada por vocês terem participado. Quem puder abrir a câmera, vamos abrir para a gente tirar uma foto?